Glória a Deus. Você pode aplaudir mais forte ao Senhor eterno. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Já falou com seu irmão do lado, da frente? Deu a paz do Senhor a essa pessoa? Deus abençoe. Paz do Senhor, irmãos. Como é bom estarmos aqui na casa do Senhor. Amém. Muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. É uma bênção. Deus abençoe Lígia, Celeste. Deus abençoe Nilo. Pastor Carlão, lá na portaria. Deus abençoe a todos. Ah, que bom. Queridos, a Bíblia é a palavra do Senhor, amém? É a voz de Deus, amém? É através das Santas Escrituras que nós somos fortalecidos espiritualmente, mentalmente, psiquicamente e também fisicamente. A palavra do Senhor nos dá força. E é através da palavra do Senhor que nós temos despertados os nossos sentidos para o que está acontecendo. O cristão, ele tem uma visão. Oh, que bênção ver a pastora Nirte aqui. Muito bom, pastora Nirte. Que bom. Deus abençoe sua vida, tá? Amém. E é através da palavra de Deus que nós entendemos o que está acontecendo no mundo espiritual. Entendemos também o que ocorre pela visão profética, as mudanças dos tempos, dos governos e também daquilo que está sinalizando para a volta de Jesus. Amém, irmãos? Hoje meditei muito, estou meditando muito a respeito do livro de Timóteo. E gostaria de ler com vocês, tá? O capítulo 3 de segunda carta a Timóteo. Segunda carta a Timóteo. Precisamos trazer essa essência dessa palavra para nossa casa, para nossa família, mulheres, homens, recebam de Deus, porque é a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, nos traz aqui uma grande revelação de Deus. Grande revelação de Deus. Amém. Vamos ler esse capítulo que é importante, irmãos. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.
Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Paulo escreve a sua última carta. E ela é dirigida para o seu filho na fé, pastora Nirte, Timóteo. Timóteo foi gerado na fé e era agora um discípulo do apóstolo Paulo. Tinha por responsabilidade cuidar da igreja que estava na Ásia, que estava na Europa. E nós temos aqui as últimas palavras do apóstolo, que foi o campeão, um bandeirante do evangelho. Não teve nas escrituras sagradas, a qual conhecemos, um homem com a envergadura e a capacidade, a tenacidade do apóstolo Paulo para levar o evangelho. E reconhecemos nele que o evangelho é maior que o evangelista. Reconhecemos em Paulo que importa é que a profecia seja maior que o profeta. Ele tem uma capacidade de avançar. Ele tem uma capacidade de não ser impedido. É um homem destemido, é um homem que consegue enfrentar os perigos, açoites e muitas vigílias que viveu em perigos, mas, sobretudo, ele declara no capítulo 4 dessa mesma carta, dizendo: importa é que o evangelho seja livre, embora ele estando preso. Sua segunda prisão, agora ele está em Roma. Ele está em Roma e sabia dos perigos que estavam cercando, não mais como da primeira vez que a sua prisão ele tinha condições de receber visitas, ele tinha acesso à literatura da lei, ele podia receber o conforto dos amigos. Agora ele está numa condição terrivelmente tétrica, difícil. Porque a sua cela ficava debaixo de uma outra cela, uma cela subterrânea, que ele descia por uma corda e ali ficava enclausurado sobre toda a expressão da escuridão. Uma cela úmida, onde os sofrimentos eram terríveis. E ele sabia, porque o imperador Nero já havia levantado tantas conspirações e colocando as culpas nos cristãos, ele sabia que o seu fim seria muito perto de acontecer. E ele escreve nessa tensão externa, mas na paz que vem do alto, no seu ser, seguro, confiante, sabendo que aquele que prometeu era maior do que todas as coisas que estavam se encastelando. Paulo dá suas últimas palavras e orienta quem? O seu filho na fé. Seu filho na fé, Timóteo. Timóteo recebe essa carta do apóstolo Paulo. E as suas palavras são justamente acerca de coisas que estariam para acontecer.
E Paulo destaca aqui, ele diz assim, a respeito dos últimos dias. Esse é um tema a respeito da exploração da humanidade. É onde estará evidente toda a oposição de pensamentos contra Deus. Os últimos dias declaram o rompimento de qualquer estreitamento com as coisas do cristianismo. Quanto isso seria pesado para todos aqueles que estivessem debaixo dessa relação com Deus, sofreriam perseguições e toda arbitrariedade para que negassem a fé. Paulo fala a respeito dos últimos dias e falando que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Tempos difíceis. Paulo está falando aqui de mudança da mentalidade humana, do comportamento humano. Aquilo que era estranho, não aceitável, se tornaria algo semelhante aos cometimentos comuns dos dias, que todo tipo de prevaricação contra a palavra, contra Deus, seria aceito, seria algo de tamanho desejo da massa humana, que quem fosse contrário a isso é que seriam os diferentes. Mas os comuns são aqueles que estariam praticando todos esses atos de aberração contra Deus, contra a lei moral, contra aquilo que no senso comum é o razoavelmente aceitável para uma família, para um cidadão. Paulo tem a previsão disso que nós estamos vivendo hoje, esse rompimento desse consenso moral, de tudo aquilo que possa blasfemar contra Deus. O texto diz, blasfemar contra Deus. É como que se estivesse debochando de Deus, escarnecendo de Deus, provocando verdadeiramente se há realmente a existência de Deus. Toda a formação ateísta, tudo aquilo que possa negar Deus, seria vivenciado nesses últimos dias que o apóstolo Paulo fala. Dias terríveis, dias de absurdos. E Paulo fala dessa mudança, que é uma mudança tão terrível, que Paulo diz, pois muitos serão egoístas. Paulo está falando dessa loucura, né? Por causa dessa arrogância. Seriam egoístas, avarentos, né? Pessoas que são amantes por dinheiro, né? Em muitos casos, por causa de dinheiro, que levam famílias a uma situação difícil, de criminalização, de coisas terríveis, de desespero, de morte. Dinheiro que corrompe, que desfaz amizades. Dinheiro que está sempre no meio das conversas e acabam levando as pessoas a um espírito de neutralização, falta de amor. A gente está vendo isso em todo canto, irmãos. Paulo está citando aqui, mesmo que o tempo do fim seja um tempo, mas a gente tem que entender que esse tempo do fim tem um começo. Nós não podemos jamais achar que isso não tivesse já acontecendo com o apóstolo Paulo, com os seus conterrâneos, e que não houvesse acontecido também há 70 anos atrás com Jesus. Mas estava. O tempo do fim já havia sido iniciado. Embora o apóstolo Paulo apontasse para Timóteo dos perigos, dos riscos, daquilo que havia de vir, aquilo já era permanentemente iniciado no meio de todos os cristãos. E Paulo diz, olha, nesse tempo as pessoas serão orgulhosas, vaidosas, xingadores, ingratos, obedientes a seus pais e não terão respeito pela religião.
não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. E nós estamos agora dentro desse contexto, onde as pessoas têm mais prazer em fazer aquilo que satisfaz a vaidade, o egoísmo, o hedonismo. Nunca se viu tão explicitamente, escancaradamente, de maneira assim, tão direta, a exploração sexual, essa forma de transfigurar o ser humano sendo completamente levado por essa força, aonde os prazeres sexuais, além de serem vendidos, eles corrompem a moralidade, corrompem a ética, a família, desonra mulheres, desonram homens, e as pessoas estão aplaudindo para isso. Existem vários artistas que vendem isso, que promovem isso. Não só a questão do sexo, mas a questão das drogas, que está inserido, pedindo pela liberação, a destruição. Nós estamos vivendo nesse tempo onde não existe mais uma condição assim, que seja escondida. Não, agora está sendo tudo escancarado. Os horrores, as maledicências, as provocações. Nós estamos vivendo esse tempo do fim, sim, irmãos. Tem sido dias violentos, dias que vão chegar à porta da nossa casa, dias que chegarão à porta das igrejas, que se atreverão a entrar e se tornar objeto do nosso culto, aonde seremos conduzidos a uma condição de confinamento, porque muitos têm se calado, pessoas têm medo de falar contra o pecado, estão aceitando tudo. A imoralidade está entrando na igreja, está entrando na família, a pornografia está entrando em tudo quanto é canto, e nós não temos força para falar. Porque muitos daqueles que se dizem servos de Deus, muitos daqueles que se dizem profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, estão negociando com isso. Tempo difícil. Tempo terrível. E não só isso, como essas pessoas levantariam afronta contra Deus. O texto é muito claro. Serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Eu estava pensando a respeito disso porque se tem se aglomerado tanta gente de uma forma que se chama inconsciente coletiva, mas consciente na sua capacidade cognitiva. Parece algo estranho como as pessoas são atraídas por causa dessa multidão perturbada, conduzida como uma turba, sem a presença de Deus. Os horrores estão acontecendo. É traição, drogas. Eu estava analisando a respeito disso, que o próprio Moisés também sofreu essas perseguições, porque quem quer que se levante contra essas coisas, sofrerão perseguições. Se você é homem de Deus, mulher de Deus, saiba de uma coisa, o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo vai te usar, amém? O Espírito Santo não vai deixar você ficar com a boca fechada. Você vai ser usado para quebrar todas as durezas do inimigo. Nós precisamos, irmãos, somos boca de Deus. E o Senhor vai nos usar. O apóstolo Paulo foi veemente em dizer para Timóteo: saia do meio dessa gente.
Ele me pediu, por favor, se você puder, talvez. Paulo disse para Timóteo, no meio dessa turma você tem que cair fora. Tem que ter uma posição, chega de crente neutro, chega de neutralidade. Não tem como servir a Deus e servir o diabo. Não tem como você dizer que ama a Deus e não consegue submeter a lei e a vontade do Senhor. Paulo disse a Timóteo, olha, fique longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas e aconselham, conseguindo dominar mulheres fracas. Paulo está falando a respeito de mulheres que estavam amassadas emocionalmente, afetivamente, sentimentalmente, e que eram enganadas por homens espertos. Pessoas usam até a Bíblia para enganar e fazerem cometimentos de torpeza contra Deus. Paulo está falando disso aqui, ó. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecados. Isso quer dizer coisas do passado que não foram resolvidas. Mulheres sensíveis, carentes, necessitadas. Paulo fala, olha, existe um grupo de pessoas que ficam andando na casa dessas mulheres. Eu vou falar uma coisa aqui de ministério, de um homem de Deus. Por mais de 30 anos que eu estou nesse ministério, eu nunca aconselhei um pastor aqui para visitar a irmã que não tivesse o esposo, ou se tivesse sozinha, que fosse. Nunca. E se vai correr risco. Não estou dizendo que existe uma maledicência na minha parte, mas eu quero dizer o seguinte, que nós temos que ter coerência e cuidado em relação a essas coisas. Você concorda comigo? Diga amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Em relação ao pecado sexual, Paulo sempre falou o seguinte, foge dessas coisas. É fugir mesmo. O que acontecia aqui, que Paulo estava falando acerca de que isso seria uma coisa muito comum, e isso seria aceito no meio da igreja, isso seria comum, é o que está escrito aqui. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejo. São mulheres que estão sempre tentando aprender. Elas têm até vontade de aprender a palavra, têm vontade de seguir. Está escrito, irmãos. Mas nunca chegam a conhecer a verdade. Versículo 7 do capítulo 3. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Paulo cita a Timóteo, conhecedores da história que não está registrada nos Atos, nos livros canônicos, a respeito desses nomes, mas eram pessoas que resistiram a Moisés porque eram magos egípcios, aqueles que também estavam tentando fazer os mesmos milagres ou coisas sobrenaturais que Moisés estava fazendo. E essas pessoas foram terrivelmente resistentes à verdade. A verdade de quem? Do Eterno. Usando quem? Usando Moisés. Então, Janes e Jambres são os nomes que são escritos judeus não bíblicos primitivos. Não foram judeus, mas eles são reconhecidos. E o próprio Timóteo conhecia dessa história porque o berço do seu ensino eram pessoas muito fortes a respeito da lei e de outros conhecimentos extra-bíblicos, e ele sabia. E aqui está muito explícito, olha, nós temos diante de nós uma grande luta espiritual. Você pensa que vai ser fácil, nesses dias, ser mais servo de Deus, ser mais homens de Deus, mulheres de Deus, aonde o pecado está agora numa altura tão forte de temperatura,
tentando alcançar, envolver as pessoas nas suas infâmias, nos seus desejos mais profundos, mais latentes. Nós teremos que enfrentar essas coisas. É aquilo que nós conhecemos como o juízo de Deus sobre a face da terra. Porque aquele que é sujo vai se sujar mais ainda. Mas aquele que é limpo se santifica a cada dia. Eu quero dizer para os irmãos de uma maneira bem clara: não vão dar trégua para a igreja. Entendam isso. Vou tirar umas férias de cristão, vou tirar umas férias, não vou ser pastor, ou não vou servir a Deus. Eu vejo pessoas dizendo: eu estou cansado do meu ministério. Você não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Perdemos mais tempo para tentar trazer harmonia entre os irmãos do que a luta no mundo espiritual. Vocês estão entendendo? Digo amém. Deus te chamou para você guerrear. Vão vir Janes e Jambres, vão vir Satanás, vão vir a sua força maligna para tentar parar a igreja, parar o ministério. Mas aquele que nos chamou é maior do que o que está no mundo. Amém? Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus. Paulo dá conselho a Timóteo. E sabia que o seu tempo já estava chegando ao fim. Engraçado que o texto, no final, demonstra a preocupação de Paulo com a igreja e com Timóteo. Mas não estava preocupado com sua vida. Algum tempo depois, eles deveriam jogar a corda naquele calabouço. Paulo amarrar a sua mão para ser levantado daquele buraco. Seu destino já estava previsto. E ele fala a Timóteo: Timóteo, guarde os ensinamentos. A minha maneira de agir, você viu, você me acompanhou, você andou comigo. Age como eu agi. Segue como eu segui. Mantenha a fé como eu mantive a fé. Paulo diz: tenha paciência com aqueles que provocam contra a obra de Deus. Tenha paciência. O meu amor, a minha perseverança. Continue. E ele fala no versículo 11 em diante a respeito das perseguições por amor ao Evangelho. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, você sabe, tudo que aconteceu na cidade de Antioquia, foi onde ele iniciou a sua obra, de Icônio e Listra, porque o próprio Timóteo era de Listra. As perseguições, onde ele foi descido por um cesto para fugir, aonde ele ficou preso. Que terríveis perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. É importante que você saiba disso, que nós não estamos servindo a uma religião, nós não estamos servindo a uma constituição religiosa, nós estamos servindo a uma pessoa, o nosso Salvador. Paulo está apelando a Timóteo: olha, sofre essas aflições como um bom soldado de Jesus Cristo, sabendo que essas coisas terão fim. Todos que querem viver a vida cristã unidos com Cristo serão perseguidos. Porém, as pessoas mais fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em quem creu de todo o coração. Nós estamos vivendo um tempo assim, muito terrível, irmãos.
tá? Muito terrível. Se você não prega contra o aborto, você está aliciado à mesma permissividade desse contexto dos últimos dias. Porque já as pessoas não entendem o que é a vida na sua concepção, e hoje no mundo, só no mês de fevereiro, eu tive a informação que no mundo aconteceram 2 milhões de abortos. 2 milhões de vidas foram assassinadas. Assassinadas! Quem é que pode tirar a vida? E o feto não é a completude da mulher, não é algo que completa, é uma vida. Por si só, está ligado em simbiose a mulher. E nós podemos ver, irmãos, quantos acontecimentos sobre a face da terra. Tudo isso tem acontecido, e qual tem sido a nossa pregação? A nossa pregação é que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, e que Ele voltará para levar a sua igreja, e que Ele constituiu aqui pastores, constituiu homens e mulheres para trabalhar, para lutar pela sua obra, sendo meio, a igreja, dele se revelar da sua múltipla forma, dele agir, dele trabalhar. Nós somos obreiros. O apóstolo Paulo bem sabia dessas coisas e fala a Timóteo, olha, continue, insista nisso, pregue em tempo e em fora de tempo, porque os dias, por uma visão escatológica, não vão melhorar. Os crentes terão força para ultrapassar todo o regime de Satanás, toda a ação do inimigo. Mas o mundo vai sofrer o castigo, o mundo está recebendo aquilo que tem praticado, irmãos. E nós somos os agentes de Deus para dizer, olha, há um perigo aqui, acolá. Não tenha medo de falar. Você sabe a verdade, amém? Você conhece a verdade, amém? Então, queridos, aqui nós podemos entender. Haverá um tempo onde as pessoas vão dar pouca razão à pregação. As pessoas vão dar pouca razão aos ensinamentos. O apóstolo Paulo fala mesmo a respeito de que muitos vão comer comidas estragadas, não no sentido literal, mas ele está falando de alimentos que não são de Deus, de coisas que não estão na Bíblia, são invencionices, são coisas que vão tentar atachar a igreja de Jesus Cristo. E nós vamos viver como temos vivido, igreja para todo tipo de identidade, de personalidade. Eu estou falando demais, irmãos? Mas é isso que está acontecendo. E as pessoas dizem, não tem problema, é assim mesmo. Tem problema sim! A palavra diz que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, gênero masculino e gênero feminino. Não tem um terceiro gênero nisso. Mas nós temos medo, sabe por quê? Porque vamos ser perseguidos, vamos ser caluniados, vão falar mal de nós, vão falar mal da igreja de Jesus, e nós vamos ficar calados, sabe por quê? Porque estamos coniventes. Paulo está dizendo a Timóteo, olha, versículo 15, e desde menino você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Continue, Timóteo, pregue a palavra, sofra. E ele diz, olha, toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para a verdade, para condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Você pode dizer amém? Toda a escritura é inspirada por Deus. Meus irmãos,
Eu nasci no lar evangélico. Lar pobre. Pobre. Muitas vezes eu tinha que pegar comida na casa de alguém, e assim que eu fazia. Meu pai, guerreiro, trabalhador, trabalhava na UFRJ como cozinheiro, era pedreiro, era marceneiro, ele era tudo, para não faltar o pão de cada dia lá em casa. 6 homens. Nossa casa era muito simples. Nós não tínhamos conforto. Mas eu digo para vocês, minha casa era um pedaço do céu. Eu nunca vi minha mãe fumar, nunca vi meus pais bêbados. Na minha casa tinha louvores, ações de graças. O que vinha à mesa era consagrado a Deus. Você entende isso? O lar do cristão, um lar abençoado. Nós não podemos fugir dessa realidade. Porque o que o mundo quer é justamente isso, essa conquista que quebra os ensinamentos da palavra, que vive de maneira trabalhoada. As pessoas estão vivendo assim fora da palavra. E não somente as pessoas que não conhecem a palavra, as pessoas que conhecem a palavra de Deus estão se desviando da verdade. Capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 2 ao 5, olha o que diz. Pregue a mensagem, insiste em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um bom pregador do Evangelho e cumpra o bem o seu dever de servo de Deus. Chegará um tempo em que essas pessoas amontoarão para elas, dentro dos seus ouvidos, comichões. E não são poucos aqueles que não estão mais conseguindo ouvir a palavra de Deus. Eu não estou dizendo de pessoas de fora, não. Eu estou falando de pessoas de dentro da casa de Deus. Não estão conseguindo, mas estão ouvindo o quê? Fábulas. Estão ouvindo heresias. Olha o que está escrito, versículo 3 do capítulo 4. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos. Meus irmãos, nós estamos vivendo esse tempo. O problema hoje não é Lula nem Bolsonaro. O problema hoje não é essa questão política. Vocês não estão entendendo. A igreja tem o seu papel, a igreja tem o seu propósito. E nós não podemos criar partidarismo. Nós somos um povo unido. Nós temos que marchar, pregar o Evangelho Santo de Jesus. Sim, somos contra aquilo que não tem parte com Deus. Eu nunca vou me convencer de que um aborto, a não ser que seja em caso em que ponha em risco a vida da mulher, é um aborto terapêutico. Fora disso, irmãos, a não ser que a criança nasça com alguma doença e que essa venha prejudicar, aí sim, a medicina tem autorização dos pais para cometer um tipo de aborto terapêutico. Fora disso, irmãos, nós não podemos, como servos de Deus, estar aliados e apoiando coisas que a palavra é contra. Nós não podemos aceitar que o pecado entre e nós sujamos as nossas mãos. Nós não somos a favor de guerras. Nós não somos a favor de lutas. Nós pregamos a paz, amém?
O apóstolo Paulo está falando desses dias, olha, serão dias trabalhosos. Eu sei que é difícil a gente assistir qualquer tipo de filme que nos lembra de lideranças comunistas que perseguiram judeus, perseguiram seus próprios irmãos. Isso aconteceu muito com Stalin. Perseguiu seu próprio povo. Perseguiu homossexuais. E mataram. Foram os maiores genocidas da história. Só você googlar, colocar lá os maiores genocidas da história. Você vai ver Adolfo Hitler, Joseph Stalin, Augusto Pinochet, Saddam Hussein, Mao Tse Tung e outros e outros. O Evangelho nunca esteve comunado com isso. Nós nunca fomos apoiadores desse tipo de crimes. Ao contrário, a Bíblia diz que nós procuramos pregar o Evangelho. O Evangelho. Agora sim, lançar a corda para Paulo, amarrar os braços de Paulo, tirar o Paulo do calabouço. O capítulo 4, Priscila, versículo 6, Paulo já está escutando que era o momento dele ser ofertado. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Nós estamos, Paulo falando assim, olha, desde que eu comecei a minha carreira, desde que eu comecei nessa proposta, eu não parei. E ele diz, agora eu encerro a minha carreira. Você está entendendo? Desde que ele começou, até o dia em que ele foi içado daquele calabouço para ser decapitado, ele não parou. E ele diz, agora chegou a minha vez. Não tem jeito. Eu vou ser ofertado como oferta líquida. A oferta está perfumosa no altar do Senhor. Paulo sabia. Ele já havia sido acusado de mentiroso, de enganador. Ele já tinha o seu nome moralmente já envolvido com coisas que ele nunca fez. Mas o diabo sempre fará isso. Agora, o que está proposto a mim é justamente eu me entregar como oferta. E ele diz, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E eu lembrei dos meus anos de ministério, de chamado, e falo isso para toda igreja, não com orgulho, mas temos que ter consciência da nossa carreira, irmãos. Desde que eu vim para essa igreja, eu nunca saí, nunca tive outro pastor. Meu pastor foi o pastor Veloso. Vim para essa igreja porque nós tivemos um trabalho de evangelismo, uma igreja batista, e essa igreja não aceitava o nosso evangelismo de teatro, porque era proibido. E nós vimos para cá. Não foi por outra razão. Servi a Deus, amei, e a minha carreira debaixo do sacerdócio do meu pastor, fui fiel até o final com ele, estou sendo fiel com essa igreja até o final. O nosso chamado é justamente servir a Deus. Onde você estiver, meu irmão, seu coração, a sua obra, se você tem deixado de fazer a sua obra, saiba de uma coisa, Deus quer que você comece a realizá-la. Continue, não é para parar. Porque não existe assim,
combati um bom combate, completei a carreira. Não, combati um bom combate, minha carreira foi impedida algumas vezes, de vez em quando eu saí daqui, saí por ali. Isso não é completar a carreira, isso é ter carreira cotizada, quebrada. Completar a carreira é não parar, não ceder, não voltar atrás. Tempos difíceis daí, se Cristo está conosco. Paulo está salientando aquilo, como se estivesse falando hoje para a igreja de Nazareno. E aí, nazarenos? E aí, pastor Barnabé? Tempos difíceis, mas olhe, continue. Permaneça firme. Pessoas querem encontrar um ombro para ficar reclamando, murmurando, porque é esse tipo de sentimento que apaga a chama do Espírito Santo, que retira a força e o poder do Evangelho. Quando você começa a reclamar, murmurar, Paulo diz a Timóteo, olha, tenha paciência com esses irmãos. Ah, vou sair da igreja porque um irmão me chateou. Você vai sair porque você quer. Porque se Cristo está com você, meu irmão, não tem essa. Nós precisamos entender o Evangelho de Jesus Cristo. E o propósito é justamente esse, igreja. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Glória a Deus. A qualquer momento, a aparição do anticristo se fará notória. Ele vai aparecer. Glória a Deus, as escrituras estão se cumprindo. Mas é tempo de nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. É no Senhor. Pressões. Eu oro pelos pastores, porque eu sei que não é fácil ministeriar. Várias cabeças, várias lideranças, vários problemas, e muitas vezes ele tem que enfrentar as coisas de maneira que não pode ceder a sua fé, recuar. Não é fácil, porque a gente tem que até excluir as nossas emoções, e as pessoas perguntarem, ei, como você está? E você dizer, está tudo bem. Como aquela mulher sulamita falou para o profeta, está tudo bem. Mas no fundo só Deus sabe, só Deus conhece. Mas não é para a glória do homem, não é para a aparição do homem, é para aparecer a glória de Deus. Vou chegar aqui e ficar me lastimando, falar dos meus problemas, os irmãos vão embora. Eu quero falar do poder de Deus. Continue. Diga à pessoa que está ao seu lado, nós vamos continuar. É isso. É a palavra do Senhor. Nós somos a igreja de Jesus. Meu querido, o culto não começa fora de você. O culto começa dentro de você. Antigamente era com os sacerdotes, era no templo, era na câmara do tabernáculo. Hoje o culto é dentro de nós, a arca da aliança somos nós. O Espírito Santo habita em nós. Nós estamos aqui reunidos como igreja, mas já fizemos o nosso devocional, já oramos ao Senhor. O culto acontece toda hora, nossa mente está ligada no Senhor. Se fortaleça no Senhor. Creia que Ele te chamou para um propósito. O que você tem dado ao Senhor? Como estão as suas mãos? Se Deus te perguntar, abra as tuas mãos agora e veja o que você tem para me apresentar. O que você tem para apresentar ao Senhor? Você tem orgulho do que você está fazendo? Você tem verdadeiramente compromisso com aquilo que veio em suas mãos para realizar? Meu irmão, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Combati um bom combate. Acabei a carreira. Acabar a carreira é justamente não parar. Ah, Senhor, eu preciso dar uma parada. Tem irmãos que falam assim, pastor,
esse ano eu não quero, eu não quero. Parece que eu sou o Deus da obra. Eu não sou o Deus da obra não, irmãos. Eu sou tão carente, tão necessitado quanto você. Quem somos nós para negarmos o Senhor? Nós não entendemos nada, irmãos, mas Ele entende tudo, amém? Nós não sabemos nada, mas Ele sabe tudo. Ele que dirige, controla, governa as nossas vidas. Ele sabe, uma hora você está assim triste, Deus te pega assim pelo colarinho e te levanta e diz, meu servo, eu estou contigo. Não temas, nem te assuste, nem te espante, porque eu sou teu Deus. É Ele que é a nossa força, a nossa fortaleza. Se levante, meu irmão, se coloque de pé. Estamos vivendo nesse último quartel. Eu creio que esse último quartel não vai ter como remediar. Jesus vai voltar nesse tempo. Tudo já aconteceu. Não falta mais nada para acontecer. Guerra, rumor de guerra, pai contra filho, um derrame de miséria, briga, são trincheiras dentro da família, é pai contra filho, filho contra pai, é drogas por todos os lados, é desgraça por todos os lados. Irmãos, não tem mais nada para acontecer. Preste atenção, Mateus 24 já fala sobre isso. O evangelho está sendo pregado em todo mundo. E vai chegar o anti-Messias, tem que chegar, porque a palavra vai se cumprir, é o tempo do fim, ele vai se assentar no lugar de Deus, vai se sentir como Deus, mas a igreja será arrebatada, amém? Você pode aplaudir o Senhor, glória a Deus, aleluia! Eu quero que você saia daqui com essa certeza, confiança, intrepidez, a alegria de servir a Deus, renovando a sua força no Senhor, superando, quando eu vejo a pastora Niste aqui, superando, poderia ficar em casa tranquilo, veio aqui para a casa do Senhor, é superação. Só vamos parar, irmãos, quando chegarmos no nosso descanso. Nosso descanso não é aqui. Nosso descanso não é aqui. Como eu falei para os irmãos, vocês são ricos da glória de Deus. Nós não temos que cobiçar as coisas do mundo, não temos que ter interesse naquilo que Deus não se faz presente. A Bíblia fala, para encerrar, que os homens se tornariam desobedientes. Essa desobediência é a falta de Deus. Deus tem sido retirado das famílias. Deus tem sido retirado dos corações dos homens e das mulheres. A ausência de Deus tem gerado esse tumulto na alma. Nós estamos vivendo pessoas dessa maneira. Essa forma de se rebelarem contra Deus, desprezarem a Deus, isso é porque não tiveram desde o ensino, no início de suas vidas, a palavra faltou. A palavra está faltando desde o início. É uma luta, eu vejo aqui os irmãos fazer escala para a igreja mirim, professor, de manter o ensino para as crianças. Continue, irmãos, continue. Haverá um galardão enorme para vocês nos céus. Continue, porque não tem faltado ensino para essas crianças da palavra do eterno. Imagine famílias que não têm o ensino da palavra, pessoas que crescem sem o ensino da palavra, mentes que estão sendo réproba. Ele mesmo diz aqui, pessoas que estão com uma mente réproba, uma mente dura, saneada, não entra nada de Deus, negarão o verdadeiro ensino. Está acontecendo isso. Desobediente aos seus pais e não terão respeito pela religião. É o que está acontecendo. A gente pode sentir hoje como a igreja, ela precisa
tomar a sua posição diante desse cenário. O cenário é explícito de uma grande apostasia, irmãos. O cenário é explícito de negação da fé em Deus. Está explícito isso. O cenário está indicando o quê? É um quadro da volta do Senhor Jesus Cristo. Se anime, meu irmão. Se fortalece, meu irmão. Tome posse, meu irmão. Venha, receba a palavra. Esteja absorvendo. Tem sido um tempo muito difícil de rebeldia. Eu tenho sentido isso aqui. Quantas pessoas a gente fala? E até muitas vezes pessoas me respondem mal. Mas pensam que estão fazendo a mim? Não estão fazendo a mim, não. Estão fazendo a Deus. Estão fazendo a Deus. Irmão, fique firme. Receba a palavra. Absorve. Venha para os cultos. Beba da água da vida. Receba o ensinamento da verdade. Tome posse da palavra de Deus. Fortaleça a sua família, a sua vida, o seu casamento. Fortaleça a sua casa na palavra do Deus eterno. Porque os dias são maus. Os dias são maus. E eu quero encerrar dizendo isso para você. Fique firme. Fique firme. Porque as coisas vão piorar. As coisas vão piorar. Quando eu digo isso, piorar para o mundo. Mas nós estamos debaixo de uma proteção de Deus. Mas fique firme. Fique firme, meu irmão. Diga para o seu irmão, fique firme. Fique firme, fique de pé agora, em nome de Jesus. Eu quero encerrar esse culto. Não foi feito anúncio, né? Mas está no programa aí. Irmãos, ame a sua igreja, ame os seus pastores, ore por eles. Ame os trabalhos da sua igreja. Nós temos feito de tudo para acolher. Teve uma parte que Jesus subiu ao templo e viu o povo, sabe, desarraigado, o povo espalhado. Jesus falou, Corazim, Corazim. Quanto eu quis ajuntar esse povo como a galinha faz com seus pintinhos. Sabe, irmãos queridos, eu quero que você saiba disso, a responsabilidade da sua salvação é sua. Se você chegasse aqui, o pastor não pregar, não tiver uma mensagem, você pode acusar. Mas se tem mensagem, tem palavra, tem o que você se abastecer. Eu não venho aqui por causa do pastor Carlos Eduardo, nem por pastor Júlio, pastor Almir. Eu não vim aqui por eles. Tenho uma alegria de estar aqui com eles. Eu vim aqui por causa de Jesus Cristo. Eu estou aqui por causa de Jesus. Fique firme, meu irmão, na palavra. Se esconde na palavra. Volte a ser aquela bênção. Essa é uma palavra que eu estou liberando, mas agora de uma maneira profética, sabe? Eu não sei a vida de ninguém. Volte a ser aquela bênção que você era. Sirva ao Senhor. Desejo que você seja muito abençoado. Tem os cultos aqui, ó. Terça-feira, quinta-feira, culto de oração às 18 horas. Tem culto terça-feira à noite, às 19h30. Culto abençoado, culto das promessas. Quinta-feira tem estudo bíblico. Irmãos, estamos estudando do Gênesis a Apocalipse, coisa inédita. Inédita. Mas a gente chega aqui e vê um grupinho de pessoas. Eu fazer o quê? É o povo. Fique firme, irmão.
Escola Bíblica Dominical, domingo. Você tem a Escola Bíblica Dominical, o ensino da palavra, pregação, tem tudo, tem tudo. Sabe, seja uma bênção. Procure se alimentar, procure se juntar. Se quiser culto no lar, tem culto no lar. Só procurar, tem um pastor aí que vai na sua casa, vai com a equipe. Se quiser visita, tem visita. Se quiser aconselhamento, pastores, tem aconselhamento pastoral. Se quiser atendimento psicológico, tem atendimento psicológico. Tem tudo, tem culto jovem, tem reunião para isso, tem tudo aqui. Só não toma posse quem não quer. Deus tenha misericórdia de nós, tá? Tem um louvor para a gente. Vamos louvar o Senhor, irmãos, antes de encerrar. Só Jesus na causa. Nós estamos aqui, Espírito Santo, para que o Senhor seja o nosso consolador. Que o Senhor venha nos perdoar, ó Pai, os nossos erros. Você pode declarar isso? Fazer essa oração. Juntaste os meus pedaços, meu fardo, meu fracasso levou sobre si. Fizeste o meu passado mal naufragar no mar, onde não se pode mais lembrar. O seu amor me arrebatou, mesmo assim digo sim, quando tenho que negar, me dou, quando tenho que fugir, ai de mim, por favor, me ensina a te amar, como me amais, Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar. Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu eu? Juntaste os meus pedaços, meu fardo, meu fracasso levou sobre si. Fizeste o meu passado mal naufragar no mar, onde não se pode mais lembrar. O teu amor me arrebatou, mesmo assim digo sim, quando tenho que negar,
Santo, sejas meu consolador. Glória a Deus. Minha oração, meu intercessor, Espírito Santo. Minha oração, meu intercessor, Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar. Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu Você pode aplaudir o nome do Senhor. Deus abençoe sua vida. Tenha uma semana maravilhosa. Fique firme, porque o Senhor está com você. Ele vai à frente. Assuma um compromisso de oração, sabe, na sua casa. Ore pelas madrugadas, sabe? Ore por sua vida, por sua família. Ore pelos irmãos. A oração do justo vale muito em seus efeitos, tá bom? Porque até aqui, por isso estamos alegres. Por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu ia diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferros de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome soberano. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, e que a doce, a maravilhosa presença divina Espírito Santo seja com todos nós, irmãos, com toda a igreja de Jesus espalhada pela face da terra. E o povo de Deus diz: vamos com Deus, vamos na paz, Deus abençoe.